bom dia. Só um momento, vou sair de cena aqui 5 minutinhos, que eu esqueci de acender as luzes. Voltando aqui, eu esqueci de acender as luzes, estava escuro, né? Só tava no foco aqui, aí fica meio estranho. Bom dia, sejam bem-vindas. Deixa eu só ajeitar aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Nós vamos começar a nossa live de hoje. Eu sou Marta Pistene, para quem não me conhece, sou especialista em educação especial, psicopedagoga e idealizadora do Portal Estruturar, que é um ambiente virtual, né? Que é um ambiente online, é uma plataforma online, abrigada, né? Na Hotmart, e que é um espaço de formação e informação para os professores, psicopedagogos, professores de recursos, neuropsicopedagogos. Então, a gente tem um trabalho em 3 vertentes, que é materiais pedagógicos para os alunos, formação profissional, capacitação, educação continuada para os professores de sala de recursos e psicopedagogos e neuropsicopedagogos. Claro, outros profissionais também podem, mas o meu foco, o meu olhar é bem dentro da psicopedagogia da sala de recursos, porque a gente se propõe a trabalhar com a educação especial. Então, todo o material, tudo que a gente produz, que a gente se propõe a qualificar, né, dar qualificação profissional, é dentro da educação especial. Esse aqui é o programa Educação Especial na Prática, onde todas as terças e quintas, às 9 horas da manhã, a gente está aqui mostrando para vocês alguma coisa, alguma ferramenta, recurso e materiais para serem usados e potencializados. Às vezes a gente usa algum material, mas a gente não dá não tem uma visão, né, do que aquele material pode nos proporcionar. Então, o intuito aqui do programa Educação Especial na Prática é exatamente isso: a gente pegar o que a gente já tem e potencializar, e também mostrar novas ideias, novas possibilidades de trabalho, de organização de trabalho, falar muito sobre avaliação, construção de EPI, então tudo que envolve aí a educação especial, ok? E todo esse material que eu apresento aqui são materiais que estão dentro do Portal Estruturar, que é esse espaço, né, online, virtual, onde a gente tem todo esse trabalho de formação e informação para os professores, os profissionais, né, que são envolvidos aí na educação especial, ok? Então vamos lá, hoje o tema da gente vai ser cores. Vamos ensinar sobre cores. Vocês vão me dar mais 5 minutinhos, que eu esqueci de pegar o material. Vou pegar aqui bem rapidinho aqui para vocês, tá bom? Aguarde aí, não saia, já volto. Voltei, gente. Eu havia esquecido dos lápis de cor. Não pode faltar.
né? Vamos falar de cor, não pode faltar lápis de cor, né? Bem, então vamos lá. A gente vai falar sobre cores, ensino de cores para as nossas crianças. É importante a gente ensinar cor. Como que a gente ensina cor, né? A gente só vai apontando. Como que a gente pode ensinar cor para as nossas crianças de forma bem bacana, criativa, prazerosa para as nossas crianças, né? E aí eu comecei, gente, a me preocupar com isso quando eu passei por uma experiência com uma criança que não era um caso da sala de recursos, era um caso de psicologia, né? Quem estava atendendo essa criança era uma psicóloga da escola, a psicóloga da escola. E aí ela me chamou e pediu uma força, né? Um segundo olhar sobre aquela criança, porque ela já havia tentado várias vezes trabalhar a questão de cor com essa criança, e essa criança só pintava cinza e marrom, tipo tijolo, cor de tijolo, assim, né? Aquele marrom mais claro. E tudo que a criança fazia. E só que, assim, na hora do desenho, a criança não exprimia nenhum comportamento emocional de tristeza, de incompatibilidade com alguma coisa, de sofrimento. Ela falou: Marta, eu não vejo no desenho dessa criança nenhum registro de sofrimento, de dor, de maus tratos. Ela desenha feliz, ela desenha muito bem e ela desenha conversando com a gente. Então, assim, não traz nenhum traço. Miss Luciene: olá, Marta Bistenes, tenho acompanhado o seu trabalho e tem sido aquecedor, enriquecedor para a minha área de trabalho. Obrigada. Ai, que bom! Eu gosto de ouvir isso de vocês. Deixa eu pegar meu óculosinho aqui, tá? Porque é legal esse retorno de vocês, viu? Obrigada, viu? Miss Luciene. E aí, gente, ela falou: Marta, eu preciso que você avalie essa criança para mim, ver a parte cognitiva dela e ver se você saca alguma coisa que eu não percebo. E aí, então, a gente fiz a avaliação da parte cognitiva da criança. Ele não apresentava nada demais, estava super bem dentro da idade dele e tal. E aí a gente começou a se questionar. Eu falei: não, a gente vai ter que achar isso daí, né? E aí a gente começou a questionar. E havia, na localidade da escola, havia tido uma invasão muito grande de uma área, né, que era até uma área preservada e tal. E ele morava nessa área, a família dele participou dessa invasão, né? E aí a gente começou a perceber que a realidade dele, né? E aí a gente uma vez nós fomos entregar uma criança, o pai havia esquecido, havia algum problema na escola, não sei, e uma criança ficou na escola. E aí eu e ela fomos entregar essa criança para a direção, né? Nós fomos levar essa criança em casa, porque o pai havia esquecido a criança na escola. Aí a gente entramos no bairro, começamos a rodar, e a gente verificou que a realidade daquela criança era cinza e marrom, porque era uma invasão onde havia muitas casas em construção e era cimento e tijolo. A realidade dele era cimento e tijolo e um desmatamento incrível. Era uma área imensa desmatada, né? E a gente falou: poxa, será que é isso? E a gente foi fazer lá, mais ela do que eu, fazer toda a busca, né, com a família e com ele mesmo e tal. E nós vimos, era uma criança ainda pequena, estava das primeiras séries, né? E a gente verificou então que essa criança ela não tinha uma realidade colorida, ela não tinha acesso a coisas coloridas, né? A uma visão de cor, de construção de cores, de ambiente. Então tudo dele era cinza e marrom.
Então, e a partir daí, eu tive muito mais cuidado com essa questão, com essa relação de cor, de mostrar à criança a questão de cor, de associar cor a objetos, a coisas, as coisas da natureza, né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção também foi uma menina que tinha a questão de troca de cores, ela misturava muitas cores, os nomes das cores, a cor, né? E aí a gente começou um rastreamento com ela, né, de hipóteses, e ela era daltônica, né? Um outro menino também, ele tinha muito problema com cores, a gente viu que ele tinha baixa visão. Então, o trabalho de cores, né, é legal a gente ter um cuidado quando a gente for trabalhar com cores, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai agora mostrar algumas coisas. Eu vou começar aqui mostrando um jogo, que é um jogo básico. É um dos jogos de cores que eu tenho, né, que fui eu que elaborei e que eu sou apaixonada, tá bom? Que é material também do Portal Estruturar. Vamos lá. É um jogo simples, né, de pareamento. Eu vou montar aqui para vocês verem. De pareamento de cores simples, mas ele vai complicando, né? Então, vamos lá. Aqui, olha, é um material de pareamento simples, cor por cor. Todas as cores, ó, a prancha, ela é toda móvel, tá bom? Para quê? Para que a gente possa trocar as cores, trocar as posições, a gente não ter posição fixa, senão a criança, né, principalmente o autista, ele tem uma facilidade de decorar bastante, importante aí, ele fixa muito bem. Então, se cada vez que você for organizar, você colocar numa posição diferente, você vai ter aí uma possibilidade maior de avaliar se a criança está aprendendo mesmo ou se ela só decorou, tá bom? Então, decorou uma sequência. Então, tudo que eu posso fazer móvel, eu faço pra gente pra gente poder ter essa flexibilização de troca mesmo, de não ter posição, essas coisas. Então, a primeira ideia aqui é se trabalhar cor com cor. Então, você vai parear cor com cor, tá? São cores sólidas. São cores sólidas que a gente vai iniciar o trabalho. Sempre lembrando, gente, o que a gente precisa entender que a gente precisa ter a intencionalidade, né? Então, a gente precisa se organizar, se planejar. Tudo isso aqui não é porque a cor, a pintura, o desenho, ele entra muito dentro da prática, como que eu vou dizer? Como encaixe, como tampa-buraco, né? Mas não é assim. A cor, a pintura, a estruturação do desenho, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança, tá bom? Gente, quem quiser conhecer os meus materiais, os avulsos, né? Os kits Martha Bistene, que a gente vende a gente vende continuamente, no nosso site, tá? martabistene.com. Aí vocês vão conhecer toda a nossa linha de materiais de kits, tá? Lembrando que os materiais avulsos, os kits Martha Bistene, eles não são do Portal Estruturar. O material do Portal Estruturar, ele é exclusivo do Portal Estruturar, tá bom?
Então, gente, a gente tem que ter intencionalidade também com a parte de cor, parte de desenho, parte de estruturação de desenho, pintura dentro de limites. Isso tudo tem que ser muito intencional também. Que isso aí requer o quê, gente? Habilidade motora. E a gente precisa lembrar que isso é um ponto muito importante para a alfabetização, para a hora de aprender a matemática, para a hora de fazer exercícios físicos, tá bom? Então, a gente não pode botar a questão do desenho, a questão da pintura, como se fosse algo secundário, tá? A gente tem que planejar, então, lembrando sempre da intencionalidade. Uma outra coisa, quando a gente vai trabalhar com o material, vamos apresentar esse material primeiro para a criança. Os materiais, as intervenções, adquirir os seus materiais e estou colocando em prática na minha classe. E isso está sendo maravilhoso. Ai, que bom, gente! Estou cuidando. Depois eu leio aqui, tá? Os comentários, gente. Eu desço e leio os comentários. Então, gente, quando a gente está trabalhando, vai trabalhar um jogo, qualquer que seja ele, é legal que a gente dê para a criança brincar. Então, essas cartinhas que eu vou mostrar aqui, vocês podem botar para a criança brincar. Então, o primeiro ponto aqui é a associação de cores simples, né? Pareamento de cores simples. Aí, gente, a gente tem um outro kitzinho de cartas que são os lápis de cor. Então, a gente vai perguntar para a criança, essa cor aqui eu pintei com que lápis? Foi com azul. E essa cor aqui, com que lápis eu pintei? Pintei com rosa. Pode ser a pergunta inversa. Esse lápis aqui pinta que cor? Aí a criança vai colocar esse daqui, tá? Então, gente, é legal a gente trazer para a criança as várias possibilidades. Eu tô sempre falando, um material ele tem que ser muito versátil. A gente tem que ter, no mínimo, 5 possibilidades de trabalhar com o material, tá bom? Para a gente poder ter aí um repertório bem legal e o plano A, B, C, D, E, né? A gente precisa estar bem afiadinho para na hora da sessão, gente, não dar um vácuo. Se a gente vai achando que aquele material serve só para um tipo de intervenção, quando a criança faz rápido e você fica no vácuo. Então, você tem que estar com 5, no mínimo, 5 possibilidades de trabalhar aquele material para você poder ter os seus planos de emergência, tá? Dentro da mesma intencionalidade. Se eu penso em trabalhar uma habilidade nessa criança, essas possibilidades têm que estar dentro dessa habilidade. Então, se eu estou pensando em ensinar a habilidade de pintar, de conhecer cores, eu não posso inventar outras coisas. Eu tenho que trabalhar dentro dessa habilidade, tá? Então, meu plano A, B, C e D tem que ser dentro da mesma habilidade que eu estou planejando trabalhar, que é a minha intenção trabalhar. Então, aqui tem essa possibilidade. Então, só aqui nós já temos 2 possibilidades. 3, né? Cor, pareamento de cores, pareamento do lápis com a cor ou a da cor com o lápis, né? Você pode trabalhar com essas gravuras, já que elas são, conjuntas, você pode trabalhar como se fosse um joguinho da memória. Uma associação simples de você colocar todas as cores organizadas em cima da mesa e ele só associando o mesmo material, tá? Então, vai dando possibilidade de trabalho, você vai trabalhando. Aí, gente, nós temos aqui também umas cartinhas que são borboletas, olha. São borboletas. Qual a ideia dessas borboletas aqui? Eu trabalhar a cor predominante. Geralmente, quando a gente trabalha a cor, a gente trabalha só cor única, né? Mas é legal a gente trabalhar cor predominante. Qual é a cor dessa borboleta?
Ah, ela é amarela, é preta, é marrom. Sim, mas qual é a cor que tem mais? Então, a criança vai observar que você pode ter um desenho com várias cores, mas vai ter uma cor predominante. Então, essa borboleta aqui, ela é marrom com detalhes amarelos e pretos. Essa aqui, qual a cor predominante dela? Olha, tem nuances vermelhos, pretos, laranjas, amarelo, mas qual a predominância dele? Laranja. Essa daqui, qual é a predominância dela? Amarelo. Então, você vai trabalhar com uma ideia de aproximação também, né? Então, você vai apresentar a cor sólida e a criança vai associar com a borboleta que mais tem aquela cor. Isso é bem legal, é um conceito diferente de cor e de organização de pensamento para nossas crianças. Uma outra forma de você também trabalhar isso daqui é a criança separar os lápis de cor que foi pintada essa borboleta. Então aqui eu posso colocar, a criança pode escolher, ó, o lápis amarelo, o lápis laranja, para vocês vão ficar quase igual aí. O lápis laranja e o lápis preto. Olha, então já é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de intervenção que você vai fazer. Já envolve atenção, já envolve seleção, resolução de problema. Olha as funções executivas aí, a gente trabalhando as funções executivas dos nossos alunos, tá bom? Então, é um material muito rico, muito bacana e que a gente tem, gente, que pensar a educação especial, tudo que a gente ensinar na educação especial, a gente tem que pensar dentro dessa proposta. A gente tem que dar às nossas atividades um valor maior de conceitos, de organização, de possibilidade de construção de conceitos, além daqueles que a gente pensa inicialmente. Quando a gente se programa, quando a gente se planeja a nossa sessão, planeja o atendimento dessa criança, de uma criança, a gente tem que fazer isso com intencionalidade e sempre pensando em qual a atividade, qual a habilidade eu quero trabalhar naquele jogo, naquele coisa. Mesmo que essas atividades, elas me tragam outras possibilidades de trabalho, tá? Mas a gente tem que saber sempre o que eu quero hoje, o que eu quero nessa sessão. Eu tenho um material que eu trabalho atenção, eu trabalho coordenação motor, eu trabalho um monte de coisa. Mas hoje, o que eu quero trabalhar, tá bom? A gente tem que ter sempre essa visão aí do que eu quero, tá? Vamos lá. Uma outra possibilidade aqui da gente trabalhar essas atividades aqui, eu vou mostrar depois, que é um passo a passo. Outra possibilidade aí da gente trabalhar cor, e aí a gente vai trabalhar cor e forma. É uns joguinhos que eu fiz já tem muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Eu acho que deve ter uns 6 anos, mais ou menos, para 7 anos que eu fiz esses jogos. Ó, são pastas, né? Pastas de papelão. Aí aqui já é um trabalho aqui que eu já de leitura para criança, né? Inicial. E aqui dentro, ó, tem um quebra-cabeça, que é algo muito legal também da gente trabalhar. Vou fazer uma live só sobre quebra-cabeça. Ó, o material, gente, é EVA. Esse aqui eu colei um papelãozinho atrás, ó, para ele ficar mais durinho. Então, você vai trabalhar cor. Então, tem o fundo preto, tem o verde e tem a forma, né? Tem a forma de coração, tem a forma da folha, tem a forma da flor.
tem um círculo branco. Então, a gente já vai trabalhando aí forma e cores. A flor é que cor a flor? A flor é rosa. Aí a gente está trabalhando vários conceitos, mas eu tô hoje a minha ideia aqui é trabalhar cor. Peraí que eu acho que eu botei esse negócio aqui errado. Esse aqui é aqui e esse aqui é aqui. Isso, ó, cor, tá vendo? Então eu vou trabalhar as cores da flor. Aí tem outras aqui, tem outros, ó. Aqui, esse eu pensei em tamanhos, mas a gente trabalha também cores, ó. Não vamos esquecer o tamanho, hoje a gente só vai trabalhar cor. Então, pega a bola verde, onde você vai colocar a bola verde? Onde você vai colocar a bola vermelha? Onde você vai colocar a bola, ou então um círculo, né? Azul, tá? Esse aqui é o carrinho, ó. O carrinho, que cor? Qual é a cor do carro? O que predomina no carro? A cor verde. Mas ele tem outras cores? Então, você vai conversando com a criança e a criança, tudo isso destaca, tá, gente? Ó, tudo é destacável. O carrinho e as rodinhas são destacáveis, tá? Aí tem o carro, tem o barco. Gente, o que isso aqui também faz? Vou chegar um pouquinho mais para trás. Ficou bom agora. O que isso aqui traz pra gente também? Muitas crianças não sabem estruturar desenho. Então, desenha sem estruturação. Esse tipo de exercício aqui faz com que a criança estruture os desenhos dele. Então, vai ver que tem um mar, que tem um navio, vai ver como que o navio é feito, né? O barco é feito, as nuvens, vai ver a posição correta do sol, as cores que ele pode utilizar, qual é a cor do mar, qual é a cor do sol, né? A gente sabe que a criança pode ter uma criatividade e fazer alguma coisa abstrata, né? Principalmente os maiores, conscientemente, tá bom? Enquanto você vê que a criança o desenho da criança, ele tá sendo abstrato, né? Porque ela não sabe, é importante que a gente trabalhe isso daí, tá bom? Então, aqui, ó, o barco, né? Então, a gente trabalha aqui as cores, as posições das formas, o conceito de estruturação de desenho, tá bom? Então, a gente está trabalhando aqui essa ideia. Aí, nós temos o avião também, ó, que também a gente trabalha a cor, trabalha a forma, e é um material, gente, barato, ó, que dá para se fazer aí, tá bom? Os modelos geralmente tem aí e tem a prancha aqui. Tem a prancha de cores. Então, aqui tem as cores, tá vendo? A associação de cores. Esse aqui a gente destaca, né? Elas ficam aqui, grudadinha aqui. E aqui a gente faz o pareamento das cores. Olha, vou chegar para trás aqui para vocês verem. O pareamento das cores, tá? Então, uma é fixa e a outra é móvel, tá? Bem bacana, bem facinho de fazer aí. Dá para se fazer tranquilamente. Então, eu vou arrumar aqui só para vocês terem uma ideia. É legal a gente arrumar fora fora da ordem, né? Para que a criança não saque aí a questão da ordem. Então, vamos lá. Ela fica assim, né? Então, a criança tira daqui e coloca aqui. Bem facinho também. Esse daqui o objetivo dele já é forma, mas a gente também um trabalho de cor e construção aqui, gente,
de cena também, né? Então aqui tem uma cena. Depois você pode perguntar à criança, já dá para começar a trabalhar a questão da oralidade, da contação da história oral, tudo num trabalho de quê? De cores, né? De desenho, de estruturação de desenho. A gente consegue tá trabalhando essas questões também. Vamos lá agora, gente, para as atividades escritas de cor, né? Bem, essas atividades que eu vou mostrar agora, esse bloquinho aqui, ó, é um bloquinho também de atividades que tem dentro do portal Estruturar. Porque para cada jogo, né, para cada jogo estruturado, para cada material pedagógico estruturado que a gente coloca no portal Estruturar, que a gente, né, tem no portal, a gente tem um bloquinho de atividades, tá? Para acompanhar. Porque é importante isso, gente. Muitas vezes as pessoas têm essa prática de trabalhar com material estruturado, mas o que acontece? Você aplica, você não tem como você guardar o desenvolvimento da sua criança, porque a gente vai apagar, porque é um jogo, porque monta e desmonta, né? Então, ou você tira foto, né, com autorização dos pais, ou então sem aparecer o rostinho da criança, a criança fazendo, mas mesmo assim não fica um registro bacana, né, do desenvolvimento da escrita da criança, da pintura da criança, né, no caso aqui da pintura. Então, o que a gente faz? A gente tem que ter as atividades para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento. Então, todo jogo pedagógico que você tiver, seja ele em formato de estruturação, como é esses aqui, né, plastificado com jogos pedagógicos, ou materiais concretos que a gente compra de MDF, de pecinhas, todos eles é legal a gente ter uma atividade escrita, né? Até para a gente poder avaliar como anda a questão da interação da criança com os materiais escritos, né? Porque tem alguns alunos, síndrome de Down, algumas deficiências intelectuais, alguns alunos com deficiência intelectual, autismo, que eles têm uma certa... como que eu vou dizer? Eles não gostam de escrever, não gostam de utilizar materiais escritos, e a gente precisa avaliar isso e também intervir quanto a isso, tá bom? Então, aqui vou mostrar o bloquinho para vocês aqui das atividades de cor. E eu vou fazer algumas, atividades de cor. Gente, a gente tem que entender que cada profissional vai avaliar quais são as atividades desse bloquinho que vão ser usadas, né? Tem vários níveis aqui. Eu geralmente começo do mais simples para o mais complexo, porque o professor pode ter alunos já adiantados e pode usar algumas dessas fichas, né? Dessas atividades. Ou então, um aluninho que está lá no comecinho, né? No aprender das cores, e a gente já tem um caderninho aí de atividade. Uma outra coisa, gente, é que muitas vezes a gente pega um bloquinho desse aqui e acha que a criança tem que fazer todo de uma tacada só ou logo, né? Não, você pode fazer uma página, pode intervir, pode depois... Então, um caderninho de 6 atividades, como tem aqui, a gente às vezes pode planejar aí para 4, 5 sessões. A gente pode passar 2, 3 sessões sem utilizar ele e depois retornar ao caderninho, tá? E a gente organizar períodos de planejamento, saber, isso aqui eu quero que aconteça nesse período aqui. Agora eu quero que ele pegue no lápis, ele reconheça as cores. A gente tem que ser muito objetivo e muito fidedigno naquilo que a gente quer do nosso aluno, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, são atividades que envolvem pintura, né? Então, aqui ele vai pintar cores. Aqui, gente, a gente pode utilizar
as fichas, né? Aqui está escrito, certo? Então, é para uma criança leitora. Se a sua criança não for leitora, como que você vai trabalhar? Ó, vamos pintar a primeira latinha dessa cor. Que cor é essa? Então, você vai falar vermelho. Então, aqui já está escrito vermelho. Então, já é uma forma de você trabalhar a consciência fonológica dessa criança para a cor vermelha, a palavra vermelho, a associação visual dessa palavra com o que está escrito aqui, tá? Então, já é um processo aí de alfabetização. Então, você pode utilizar, se o seu aluno já for alfabetizado, se for leitor, então você deixa ele ler e pintar. Se não for, você utiliza as fichinhas, tá bom? Essa daqui eu também gosto de trabalhar com fichas, porque eu pego a ficha e falo qual fruta é dessa cor. Olha só, eu vou estar trabalhando um monte de coisa. Eu vou estar trabalhando aí a parte de memória da criança, eu vou estar trabalhando aí a questão da percepção dele, da compreensão de comando. Nossa, a gente trabalha um monte de coisa quando a gente faz essas resolução de problemas, né? Então a gente já vai trabalhando tudo isso daqui com uma forma diferente da gente apresentar a atividade. Então, eu quero que você pinte a fruta que é dessa cor. Então, ele vai pintar a uva. Nunca colocar frutas da mesma cor, tá vendo? Ó, esse aqui é roxo, vermelho, amarelo, verde, laranja, né? Que o mamão tem aquela cor mais forte, né? É diferente do amarelo da banana. Então, quando a gente trabalhar a cor e quiser trabalhar essas questões, a gente tem que trabalhar com coisas diferentes, cores diferentes, para que a criança possa, então, discernir bem, né? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com várias coisas, né? O abstrato, porque ela vai ter que pensar, ela vai ter que lembrar. Olha, a gente trabalha um monte de coisa aqui, tá bom? Esse trabalhinho aqui, eu gosto muito, inclusive de fazer, gente, eu gosto de fazer isso aqui. É uma correlação, né? É um trabalho que a gente já conhece aí, né? É bem bacana, você vai associar aqui os números, as cores e vai pintar. Só, gente, que a gente tem que lembrar que nem sempre a criança tem essa facilidade de compreender o que é o comando. Então, eu gosto de fazer uma brincadeira antes com a criança de começar esse tipo de atividade. A gente preparar a criança para esse tipo de atividade aqui, tá bom? Que é com essa atividadezinha aqui, ó. Bem simplesinha. Eu mostrar eu treinar essa criança a questão dessa correlação, de ter um número de uma cor e pintar um número da mesma cor. Então, primeiro, eu faço esse tipo de atividade aqui, como brincadeira. Eu posso, inclusive, fazer com o cartão, né? Mostrar o cartão, né? Ó, associar um cartão aqui. Ou então, ter essas bolinhas soltas e mostrando e ele vai pintando, também é bem bacana. Então, eu gosto de preparar a criança para essa atividade aqui, primeiro com essa brincadeira aqui, tá bom? Porque aí a gente vai fazer um trabalho mais completo, a gente vai ensinar a criança o que vai ser o comando da próxima atividade, tá? E o que é legenda, né, gente? A gente acha que as crianças têm que saber tudo. Não, elas têm que, né? Então, aqui é o primeiro passo. É uma brincadeira, né? Tá facinho, olha. Né? Então, são atividades facinhas. E outra coisa, com essas atividades, a gente também está trabalhando matemática, não é isso? A gente está trabalhando aí correlação de números, pareamento de números. É bem legal isso daí. Aí aqui já vem uma atividade mais complexa, que essa daqui tem que ser antes, né? Uma facinho de correlação de números
com a imagem, então fica muito mais facinho. Aqui, gente, já é uma atividade bem longa, a criança já tem que ter uma aquisição aí de números até 100, de contagem até 100, né? A gente já tem que ter trabalhado aqui algumas atividades de coordenadas, de rastreamento, a criança tem que estar bem bacana dentro da questão do rastreamento, né? Então, aqui a criança tem o comando rosa, então todos esses números aqui tem que ser pintados de rosa. Aqui vai ter que ser pintado de amarelo e esses números de verde aqui. E aqui vai surgir um desenho, tá bom? Eu acho que isso aqui é uma borboleta. Vai surgir um desenho e a criança vai ter que escrever aqui em cima o nome do desenho. Ele é mais complexo, né? Para os nossos meninões, tá? Então, tem vários desses daqui também. E aí, gente, a gente vai ter os desenhos que são desenhos com modelo, que é muito legal também. Você dá um quadro e a criança vai ter que pintar. Esse aqui, ele pode ser pintado com lápis ou ser pintado com pincel, tá? Você pode colocar ele num guache, né? Pode trabalhar com guache, tem os lápis que são guache, que você pinta, depois passa o pincel, fica muito bonito também. E aí é uma pintura com modelo. E aqui é uma pintura livre, né? Que dá esse tipo de pintura aqui, né? Esqueci o nome dele, é Brito, não sei o que lá, Brito, esqueci o nome dele. Traz aqui a possibilidade da criança brincar com as cores que ela quiser, já poder escolher as cores, né, que vai pintar. Então, gente, o trabalho de cor, o trabalho de desenho, de pintura, ele é muito rico, é um trabalho que fica muito bonito, né, que a gente fica tão bonitinho. Eu gosto muito de pintura mesmo, né, de quadro, não sei, a capinha. Então, assim, o quadro, né? Pintar quadro, eu gosto de pintar, eu invento, né? Eu não tenho muito dom, não, mas eu gosto. Então, é um trabalho de cor, é um trabalho muito gratificante a gente fazer, tá bom? Bem, quanto a lápis de cor, essas coisas, nós fizemos uma live aí que eu mostrei várias questões sobre lápis de cor. Mas eu trouxe aqui de novo, né? Eu falei, gente, esqueci. Eu quero falar com vocês. É legal, gente, que a gente tenha aí em mãos, quando for trabalhar cor, vários formatos de lápis de cor. Eu gosto de começar a trabalhar com lápis cera, porque eu acho que... Então, eu gosto de ter vários tamanhos, olha, de lápis, tá bom? Deixa eu pegar uma cor aqui, ficar mais colorida aqui, que ficou as cores muito iguais. Vamos procurar uma cor aqui, ó. Vamos lá botar assim, ó, bem diferentona, tá? Eu tenho lápis fininho, se a criança for menor. Eu tenho um lápis mais grossinho e eu tenho esse lápis adaptado aqui, que é bem bacana a gente trabalhar com ele também. Ele é mais curtinho, tem o modelo dele grandão, mas eu não acho muito bacana, pesa muito, ele é muito pesado. Esse daqui é um tamanho legal, até para adulto dá para segurar bem, tá? E pintar. E esse aqui que é o lápis cera comum, né? Que é o mais usado. E esse aqui é o lápis cera pequenininho. Então, eu gosto de ter os 3 tamanhozinhos para dentro no consultório, né? Para poder a gente atender o máximo de crianças possíveis. Gasta muito, mas eu tenho, são as canetinhas. Eu prefiro ter dessa canetinha aqui do que a canetinha fina, tá? Porque essa daqui, ela é boa de pegar, dá para várias crianças, do tipo a paralisia cerebral, que tem mais dificuldade na escrita, ela segura bem. A criança pequenininha segura bem também, dá para, né? Geralmente elas seguram assim ainda, né? Dá pra gente trabalhar com a questão
da mãozinha dela, tá? Então eu gosto dessa caneta aqui, e eles gastam muito, né, gente? Que eles fazem, primeiro eles vão trabalhando lá, mas faz parte. Lápis de cor, né, comum, sempre apontadinho pra gente poder trabalhar, deixar a criança selecionar. E, gente, tem esse daqui que é uma novidade aí da Bic, eu acho que agora já tem outras marcas também, que é a caneta para quadro coloridas, né? A gente tinha vermelho, verde, azul e preto, mas agora a gente tem outras cores também, ó. Roxo, essa aqui não, laranja, roxo, rosa e verde. Esse aqui eu comprei um conjuntinho só de 4, mas tem um conjuntinho de 12 cores, né? A verde, que é mais comum, a preta e a vermelha. Então, você fica com um conjunto de cores também bem bacana. Dá para brincar também na prancha, de desenhar, de colorir, fazer as coisas coloridas, tá bom? Bem, gente, hoje essas dicas foram as dicas de hoje, Na próxima terça-feira a gente volta às 9 horas da manhã, tá bom? Quem quiser saber aí mais informações sobre o Portal Estruturar, os materiais, entra no site martabistene.com. Lá também tem tudo organizado do portal para vocês conhecerem também o nosso trabalho no portal. A venda do portal, a assinatura do portal, ela acontece de tempos em tempos, né? A gente não fica aberta direto, então a gente abre, né, de tempos em tempos. Agora nós fechamos uma turma, semana passada nós fechamos uma turma do Portal Estruturar. Ela acontece por turmas, né? A entrada é por turmas, tá? E dentro do Portal Estruturar nós temos também um projeto muito legal que nós iniciamos com uma proposta e depois a gente viu que poderia ir um pouquinho mais além, que é um grupo de estudos, né, ao vivo. A gente se encontra ao vivo e inicialmente a ideia era uma monitoria e uma aula ao vivo no portal, mas depois a gente viu que a gente podia ir muito mais, né? A gente podia ir além disso daí. Então hoje nós estamos inaugurando aí, assim, junho, né, um grupo de estudo do Portal Estruturar, que são encontros com as assinantes que a gente vai estudar profundamente um tema, né? Nosso próximo tema, o nosso primeiro tema, né, escolhido pelas nossas assinantes foi o PEI, né? A avaliação, como que a gente vai avaliar a criança, né? Um processo de avaliação e a construção do PEI. Então é um projeto bem bacana também que a gente tem dentro do Portal Estruturar, tá bom, gente? Gente, me sigam aí nas redes sociais, que isso é importante pra gente. Nós estamos no Telegram, estamos no Face, né? No Facebook, no Instagram, né? Aqui no Instagram. E YouTube. YouTube tem muito conteúdo lá, gente. Muito conteúdo mesmo, tá bom? Então vão lá e acessem aí essas redes sociais. Me marquem aí se vocês já compraram materiais estruturados, se vocês fazem uso desses materiais, Marta Bistene, se vocês estão dentro do portal e estão usando já os materiais, me marquem, que isso é importante a gente ver o trabalho de vocês, o resultado do meu trabalho através do trabalho de vocês, tá bom? Então, gente, um beijo, espero todo mundo aqui na terça-feira, tá bom? Convida aí, gente, convida os seus amigos, compartilhem aí, coloque um dedinho aí no aviãozinho aí, compartilha a nossa live também, tá bom? Beijos e terça-feira a gente volta com novas ideias aí de prática, né? Da gente, como que a gente pode potencializar aí o nosso trabalho na educação especial, tá bom? E fique com a gente aqui na educação especial na prática.
tá? Toda terça e quinta, às 9 horas. Então, beijos. Entre lá no site e conheça o nosso trabalho também, martabstene.com.